Fala galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo aí pro portal SPFC. Não tivemos vídeos aí no final de semana, não tivemos muitas notícias do Tricolor. Os bastidores provavelmente foram bem movimentados, mas São Paulo ainda busca um atacante no mercado, livre, né? Porque agora com a janela fechada a gente não poderia inscrever mais ninguém, se não fosse um jogador livre no mercado. Vamos falar sobre a renovação do Rodriguinho. Vamos falar sobre alguns reforços aí do São Paulo, que com a chegada dos 4 reforços aí, somando todos eles, o São Paulo eles já têm mais de 200 jogos com a camisa do Tricolor. Vamos falar também sobre a homenagem aí que o São Paulo fez para os campeões de 2005, beleza? E vamos falar um pouquinho também sobre o próximo jogo do São Paulo contra o Botafogo, certo? Antes da gente continuar, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha. Aqui, aqui embaixo no link fixado vai estar o link do Instagram do canal. Eu vou estar começando a postar bastante lá no canal. Se vocês estiverem interessados, vou começar a transmitir alguns jogos também. Tá? Não vou transmitir com imagens, mas a gente vai estar abrindo live aí durante o jogo para a gente poder estar comentando sobre a partida em tempo real com vocês. Beleza? Bom, temos algumas notícias a mais aqui, mas a gente fala durante o vídeo. Beleza? Sem mais delongas, vamos embora. Vamos começar então com a questão da renovação do Rodriguinho, tá? Aparentemente o jogador tem vínculo só até o final do ano que vem, tá? Ainda está em fase de negociação. O atleta deve passar de 50 mil para 100 mil reais por mês, a valorização salarial, se eu não me engano. Perdão. O vínculo pode ser estendido de 2028 ou 2029, mais o aumento da multa rescisória. Tá? O jogador nessa temporada já soma 20 partidas, um gol e uma assistência. Ainda são números baixos, mas assim, o que ele vem desempenhando dentro de campo o qualifica para essa renovação, né? Porque é um jogador que subiu em 2022 com o Rogério que subiu ele, e ele demorou esse tempo de maturação, né? 3 anos mais ou menos, 2 anos, né, de maturação. Ele já vem dando resultado desde quando ele vem entrando. Ele já tinha feito alguns bons jogos com o próprio Zubeldia. Com o Crespo, eu acho que a função, não só a função, mas o esquema deu mais liberdade para ele. Eu achava que ele ficava meio preso jogando na ponta, né? Saiu até um tempo atrás a informação que ele é um dos jogadores que tem o maior índice de força muscular do elenco, né? Que é um teste que eles fazem que mede igualitariamente a força do atleta, medindo altura, peso, velocidade, força, todas as características ali são medidas para dar um índice preciso e igualitário para todos os atletas, e o Rodriguinho que tem o maior índice de todos os atletas do São Paulo. Pô, pera aí que a câmera tá meio torta aqui. Vamos lá. Bom, eu acho super justa a renovação. 100 mil reais de salário por mês eu ainda acho pouco, principalmente porque, pensando pela regra do brasileiro, se eu não me engano, o clube que pagaria a multa nacional, né? Se eu não me engano, são 30 vezes o salário do atleta, se eu não me engano, tá? É alguma coisa assim. E não seria um valor seria um valor alto, né? Mas, assim, daria 300 milhões por 30 vezes 100 mil. Mais ou menos isso. Então, assim, não seria um valor baixo, mas poderia ser mais alto comparado aos valores que estão sendo pagos aí ultimamente, né? Mas, bom, provavelmente o que eu falei vai estar errado ali. Mas vamos lá. Bom, vamos seguir com as notícias, tá? O Rodriguinho, a renovação ainda não saiu, tá? Não temos
muitas mais notícias. Seria mais isso mesmo que eu consegui apurar aí esse final de semana, esse começo de semana. Então, vamos ver. Vamos falar também sobre a questão dos reforços do São Paulo, né? Nessa janela, o São Paulo trouxe 4 reforços. Se você somar os 4 reforços, eles já têm mais de 200 partidas jogadas pelo Tricolor, né? Isso por causa de 2 atletas em específico. Vamos falar primeiro do Rafael Tolói, tá? Rafael Tolói que passou pelo São Paulo entre 2012 a 2015, se eu não me engano, é a última participação. Eu lembro que o Rafael Tolói é campeão da Sul-Americana e ele joga mais uns aninhos, 2015. Deixa eu até puxar aqui pra vocês. Isso, 2012, 2015, 133 jogos disputados com a camisa do São Paulo. E no elenco atual, ele é o 9º jogador que mais vestiu a camisa do tricolor. E o segundo nome é de Emiliano Rigoni, que ele teve sua passagem de 2021 a 2022. Ele chega com o Crespo em 2021, logo depois do Paulistão. E em 2022 ele é dispensado pelo Rogério, né? Na primeira remontada do elenco. Rigoni tem 70 jogos e ele já é o 15º jogador do elenco que mais vestiu a camisa do São Paulo, tá? Os dois já estão no bid, os dois já estão já liberados, já estão treinando com o elenco, talvez possam já ir para o jogo contra o Botafogo, talvez não sejam titulares, mas já estarão no banco contra o Botafogo, o que é um acréscimo fundamental, tanto eles quanto o próprio Mailton, que eu acho que vai ser essencial para uma briga de posição ali com o Cedric. Teve a chegada também, quem foi o quarto contratado? O Tapia, né? O Tapia que já vinha sendo utilizado. O Tapia, bom, é aquilo lá. Não vai, eu acho que ele já teve algumas tragens assim, desde o primeiro jogo. Assim, ele é aquilo lá, vai ser aquilo lá, a gente vai sofrer com aquilo lá e a gente vai apoiar aquilo lá, porque é o que a gente precisa fazer. Mas, bom, em questão disso, já dá pra ver que assim, o São Paulo tentou trazer jogadores mais experientes, alguns movimentos de janela muito interessantes, o do Mailton excelente, o do Rigoni, como foi um pedido do Crespo, que aceitou tudo que o São Paulo tinha a oferecer e veio com todas as dívidas que o São Paulo tinha com ele. Então, assim, eu acho que ok, é um pedido do técnico, a diretoria exigiu muito do técnico, que o técnico aceitou, e se a diretoria não aceita esse pedido do técnico também, ficaria complicado para a diretoria, né? Mas, bom, pelo menos trouxeram um outro atacante, não é um 9, mas é um jogador que pode fazer a função. Ele e o Luciano são bem parecidos nessas características, então eu acho que é um jogador que completa bem a característica do elenco, tá? E, bom, Mailton eu acho que é a contratação mais esperada da janela, né? Um lateral ofensivo, finalmente. Talvez tenhamos a volta de Wendel, já contra o Botafogo. Não sei se ele vai ser o titular, porque o Cedric não. O Enzo Dias volta de suspensão, né? E fisicamente o Enzo Dias vem sendo muito acima, né? O Enzo Dias é chover no molhado, ele tá jogando muita bola. Ainda prefiro o Wendel, eu acho ele mais tecnicamente, ofensivamente melhor do que o Enzo, apesar de que o Enzo defensivamente ele é complicado. Ele é bom demais. Bom, sobre a questão dos contratados, é somente isso mesmo. Não tem muito o que ficar debatendo. Vamos falar também que o São Paulo fez uma homenagem aí para os atletas do campeão, que foram campeão em 2005 do Intercontinental da FIFA, né? O antigo Mundial de Clubes, aquele título histórico em cima do Liverpool. Todos os jogadores titulares, os 11 jogadores titulares daquele elenco, foram homenageados, tá? Qual foi a homenagem? Os setores do estádio receberam as placas novas das entradas com os nomes dos atletas, né?
Os homenageados foram Rogério Ceni, Fabão, Lugano, Edi Carlos, Cicinho Mineiro Josué, Danilo Júnior, Amoroso e Aloísio Chulapa, tá? É, Como já vem tendo a terceira camisa esse ano, homenageando é, 2020, 2005, o ano inteiro do São Paulo, a diretoria vem pensando nesses 20 anos do Mundial, e isso e aquilo. É mais uma homenagem, é, é mais um plano de marketing aí, mantendo a ideia desses 20 anos do Mundial, que mantém, né, a ideia do ano do São Paulo. Vamos rezar, né? Vamos torcer com todas as forças e com todas as garras para a gente ser campeão da Libertadores e quem sabe ser campeão do Intercontinental. Beleza? Só pra gente encerrar o vídeo, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, toca o sininho aí para receber as próximas notificações. Deixa nos comentários aí também o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês acham que pode melhorar aí no vídeo. Vocês acham que as contratações do São Paulo para essa janela foram boas? Deixa nos comentários. Vou dar uma lida aí depois pra gente ver o que teve de interessante aí no comentário de vocês, tá? Nos próximos vídeos, os comentários que tiverem mais likes, vou passar aqui no início do vídeo, só pra gente manter uma interação melhor, beleza? Vamos ver agora, só pra gente finalizar, os jogadores que mais atuaram pelo São Paulo em 2025, beleza? Não peguei muitos nomes, porque assim, é muito jogador, tá? Só desculpa, ainda tô meio gripado, essa tosse não vai embora, ela não me deixa. É complicado. Bom, vamos lá. Os jogadores que mais atuaram pelo São Paulo, com 36 jogos, é o Cédric Soares, que abre a lista. Com 37 jogos, o Ferreirinha. Com 38 jogos, Alan Franco e Damian Bobadilha. Com 39 jogos, o Alisson. O Ferrarese fez 40 partidas, o Enzo Dias fez 43 partidas, junto com o Luciano, que também fez 43. O Rafael participou de 44 partidas e o André Silva 45, né? Dá pra ver que alguns desses jogadores aí já se lesionaram, já tiveram problemas físicos, alguns não. Incrivelmente, assim, o que eu achei que ia ser o primeiro a estourar ainda não estourou, que é o Cedric, por ser um jogador que veio de uma temporada parado, um jogador já veterano, e principalmente que esse esquema do Crespo, ele exige muito fisicamente dos alas laterais, né? Então, assim, essa era a minha maior preocupação, era a lateral, porque assim, mesmo a gente tendo alguns desfalques no ataque, a gente mantendo uma peça ali de alto nível, alto rendimento, que é o Luciano, que é um finalizador muito bom, melhor finalizador do elenco, mesmo que ele não esteja num dia bom, às vezes ele acerta um chute e mata o jogo, né? O Luciano, em algumas temporadas, ele vinha sendo, né, o jogador do 1-0, um jogador definidor de jogos, que é o que o São Paulo precisa, jogadores que definam jogos, jogadores que finalizem para matar o jogo. E mesmo ele não tendo um companheiro matador de jogos, se você tiver um elenco que cria oportunidades para esse cara, você acaba gerando muito perigo para o seu adversário, né? Então, a minha preocupação é literalmente nesses setores críticos, né? Setores que falhas são praticamente imperdoáveis, que são laterais, os alas, os zagueiros e o goleiro, e principalmente os volantes, porque essas são as posições mais vulneráveis no campo, né? Que um erro pode custar muito caro, porque um atacante errou o passe, um atacante errou a finalização, você ainda tem todo um time atrás que pode recompor, facilitar. Às vezes você perde a bola com o volante, você já não tem mais tempo de recuperar, o time já tá muito em cima, já tá um contra-ataque todo armado, você fica meio sem reação. É complicado. Perdão. Mas assim,
É, acho que as contratações foram boas. É, com a chegada desses atletas, alguns desses atletas que vinham atuando muito já começam a ter substitutos que podem ser utilizados, né? O próprio Tolói, que faz o terceiro zagueiro, né? O zagueiro da sobra, te dá a possibilidade de rodar muito esse elenco, né? Principalmente o setor da zaga, que não temos tantas peças agora, estamos com 4 peças, com a volta do Arboleda, fechamos 5 zagueiros novamente. Temos o Igão e o outro menino da base, me esqueci o nome dele agora. É, me desculpar, mas eu esqueci mesmo. Mas, bom, nas alas a gente agora tem, com a saída do Patrick, né? Patrick já confirmado o empréstimo pro clube lá do Chifre. É do Chipre, não do Chifre, do Chipre. É, mesmo clube que o Davi Luiz foi, né? Vai jogar Champions League, se classificaram lá. Espero que o jogador tenha uma boa passagem. Espero que ele consiga ser titular, ter espaço, ganhar minutagem, ganhar confiança, mostrar o potencial que ele tem, né? Para quem sabe ano que vem ele voltar para o São Paulo e quem sabe o São Paulo evitar uma assim é que fica complicado você pensar assim, porque o Enzo vem fazendo uma temporada assim fenomenal, né? Mas pensa aqui que no final da temporada, no começo da próxima, o São Paulo vai ter que desembolsar uma grana, entendeu? Para manter o Enzo, entendeu? Tem que ver quanto tempo é esse empréstimo do Patrick. Caso seja de 16 meses, 16, 18 meses, tudo bem, que aí seria 1 ano e meio. Aí faria sentido você talvez prorrogar o empréstimo do Enzo por mais uma temporada, né? Que aí já seria um jogador veterano, que aí você poderia dispensar o atleta, você manteria o Wendel e voltaria com o Patrick, que aí seria um atleta que já voltaria com rodagem, que voltaria com uma experiência internacional, disputou Champions League, mesmo que às vezes só dispute, mas você disputar jogos de alto nível, às vezes muda a característica, o jeito do atleta entender o jogo, né? Quanto mais competição e mais alto nível de competição, melhor pro atleta. Bom, por hoje é só isso mesmo, pessoal. Não tem muito mais o que ficar debatendo. Não vou ficar aqui enchendo linguiça no vídeo pra vocês. Mas, bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreve no vídeo. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam das contratações? O que vocês esperam do jogo contra o Botafogo, né? Nem falamos tanto do jogo contra o Botafogo, mas ainda é segunda-feira. Vamos deixar para falar do jogo contra o Botafogo mais lá para quinta-feira, quarta, quinta-feira, depois do jogo da data FIFA, que a data FIFA tiver terminado, para a gente ter uma ideia dos jogadores que a gente já vai ter de volta. Vai ter o Bobadilha, tem o Ferrarese, o Tapia também, que foi convocado para a seleção chilena. Vamos analisar também um pouquinho o Botafogo, como vem a situação do Botafogo, os jogadores que foram convocados pelo Botafogo. Então a gente vai trazer isso num próximo vídeo mais apurado, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui!